Bom dia, bom dia, bom dia. Olha nós aí de novo, São Paulo. Hoje, 4 de novembro. Agora exatamente às 6h21, 21 graus. E vamos aí pra jornada até o trabalho. Graças ao bom Deus aí pela saúde, por ter partido os motores pra gente, né? E a gente não tem controle de muita coisa não, mas daquilo que a gente tem, daquilo que a gente pode, bora se esforçar, bora trabalhar, bora lutar pra trazer o leitinho das crianças, no meu caso da criança. E é isso aí. Palavra de coragem aqui pra você nessa manhã. E já tá começando a apertar o trânsito aqui. Terça-feira, terças e quintas geralmente me apresentam um trânsito um pouquinho mais puxado. A galera se desloca pro trabalho, provavelmente de segunda e sexta ficam aí no home office. Ontem mesmo tava bem tranquilo o trânsito, tanto para ir quanto para voltar, mas hoje já tá pegado aqui já no começo. Ainda bem que eu enchi o tanque. E vamos lá, vamos enfrentar isso aqui. E o devocional de hoje, turma, ele tem um tema que eu gosto muito de falar sobre, porque eu gosto, a partir do texto que é muito conhecido, trazer luz sobre o que é que está sendo representado ali no texto, né? E o famoso texto aqui está em Hebreus 11, tá? Versículo 1, o famoso versículo que fala sobre a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das que se esperam, né? E depois discorre todo o capítulo 11, a gente vê uma série de heróis da fé, tanto do Velho Testamento ali, e a gente poderia aplicar, né, as mesmas características aos heróis da fé do Novo Testamento, mas tudo culmina num ponto que vai ser o ponto de chegada do nosso bate-papo aqui. Considera uma aula? Talvez, mas é mais um bate-papo aqui pra gente trocar ideia e tentar, a partir de algum conhecimento, trazer para vocês aí sobre o texto. Lembrando que o texto bíblico, ele tem a interpretação e tem N aplicações, né? Então, geralmente você lê o texto, você vai interpretar o contexto da hermenêutica, a exegese e tudo que aquele texto, por quem está sendo escrito, para quem, por quê, quando, onde. Tudo isso ajuda muito assim no entendimento do contexto, mas do texto a gente pode trazer aplicações práticas ou fundamentar conceitos que não estão exclusivamente no texto, podem estar no contexto geral, seja do livro, da carta, ou contexto geral da história da Bíblia mesmo. Não sei se todos sabem, mas a Bíblia ela foi escrita aí ao longo de 1500, 1600 anos, 40 autores diferentes, e mantém uma coesão absurda, né? Estou fazendo um TCC, finalizando agora o TCC do meu curso de pós, e rapaz, é 20 páginas, 20 e poucas páginas, e eu tenho que ficar lendo e relendo para ver se está coeso o texto entre o começo, meio e o fim, se as coisas estão conectadas. Outros autores mais habilidosos aí tem N livros escritos, mas em alguns aspectos você percebe uma mudança de coesão ou de argumentação, ou até mesmo de visão de mundo, do primeiro para outros livros mais recentes, né? Agora, se você pega uma história escrita ao longo de 1500 anos, 40 pessoas diferentes, línguas diferentes,
culturas diferentes, países diferentes, e manter a coesão só me traz uma reflexão aqui, que não tem como não ter sido guiado por Deus todo esse processo através do Espírito, né? Então foi escrita por homens, sim, na lente dos homens de suas respectivas épocas, e até a linguagem de suas respectivas épocas, sim, mas totalmente inspirada por Deus. Você pode não concordar, pode não crer, é direito todo seu. Na minha visão, ela é a palavra de Deus. E aí a gente tem, então, voltando aqui ao devocional, um versículo que vai citar duas coisas interessantes sobre a fé. Primeiro, que ela é o firme fundamento, e segundo, que ela é a prova. Então, quando fala de firme fundamento e fala de prova, nós estamos falando basicamente duas formas diferentes do mesmo objetivo, que é algo concreto, né? Então, se a gente fala de firme fundamento, é claro que a gente está imaginando a cabeça do autor ali, estamos falando de uma construção, né? Então, tudo que se constrói no cristianismo, ele tem que partir de algo sólido, algo concreto, algo real. Então, a fé é algo real. E aí é onde entra o problema, talvez cultural, assim, em torno da fé. Porque culturalmente se equivale no entendimento geral que a fé é a mesma coisa que crer, né? E na leitura bíblica a gente pode destacar uma diferença clara, assim, entre o crer e a fé, tá? O crer está muito ligado à produção mental, então está no ramo da ideia, da escolha, né? Mas a fé, ela tem que ir além disso. Ela não pode ser só a ideia, não pode ser só o raciocínio, né? Não pode ser só algo psicológico. O texto não dá base para isso. O texto vai dizer que ela é um firme fundamento. Então, se ela é um firme fundamento, não dá para sair da cabeça de alguém. Qualquer coisa que sair da cabeça de alguém, se não se concretiza como realidade, ou se não se fundamenta na realidade, só está na cabeça da pessoa, é uma crença, é uma ideia, um sonho, um pensamento, mas não é fé. Interessante que no Velho Testamento, a fé está muito ligado ao conceito de fidelidade, tá? Eu até brinco quando eu dava algumas aulas aí, escola dominical e tudo mais. Eu brincava quando a gente falava de fé, para você pegar todos os textos da Bíblia que falam de fé e trocar por fidelidade. Vocês vão ver como vai ficar interessante a leitura, né? Peguem todos os textos aí que vocês encontrarem e troquem a palavra fé por fidelidade. É um exercício interessante para a gente colocar em prática aí e talvez tirar um pouquinho dessa ideia só da crença, só do algo mental, e transformar um pouquinho na prática, né? Fidelidade nada mais é do que praticar, né? Praticar sendo obediente ali ao que foi ensinado, né? Sendo fiel. E aí, pior ainda na segunda parte do versículo, que diz que ela é a prova, né? Então a fé, além de ser um fundamento, ou seja, algo sólido, algo concreto, a partir daquilo que se constrói, e é a prova. Então, mais uma vez, a prova vai mostrar, evidentemente, que o texto está querendo dizer de algo concreto, não de algo mental. Por mais que, inicialmente, coisas surjam na ideia, né, no camada da ideia, mas na prática o que o texto está dizendo é que a fé é algo real, é algo plausível.
Então, se a gente fosse trabalhar aqui o contexto, vocês vão ver que todo o decorrer do texto vai falar sobre os heróis, como eu falei, que morreram na esperança de. E aí, esse na esperança de aponta para a vinda do Messias, tá? E eles não sabiam que o nome dele era Jesus. Talvez o único que soube foi o próprio primo de Jesus, João Batista, né? O profeta que viu, né, a profecia se cumprir. Mas todos os demais, eles criam em algo concreto, que é a vinda do Messias. Então, se a gente pega toda a construção, por exemplo, do tabernáculo, as ofertas, o sacrifício, os sacrifícios anuais, o rito do sumo sacerdote, a purificação, todo o processo do lugar santo, do lugar santíssimo, tudo vai apontar para alguma coisa. E esses profetas, esses heróis da antiguidade, eles viram e creram, tiveram fé em algo concreto, é algo que viria. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Josué, os profetas, os reis que eram voltados com o coração para Deus, todos eles morreram crendo na esperança do Messias. Na perspectiva de alguns, mais para frente, mesmo sendo no Velho Testamento, o filho de Davi, né, o tronco de Jessé em alguns textos. Então, todos eles criam algo concreto, algo que viria. Esse algo é a figura do Messias. Nós que estamos depois disso, precisamos entender da mesma forma o contexto de Hebreus, aplicando para nós, olhando para o passado agora. Então, o concreto que os antigos esperavam, agora é o concreto que a gente não viu. Entende? É o concreto que a gente conhece por intermédio do testemunho e das escrituras, mas que a gente não viu. Nós não estávamos, não tem um vídeo, né, de alguns milhares de anos atrás para mostrar pra gente Jesus fazendo os milagres impossíveis, demonstrando todo o seu conhecimento, autoridade na palavra, demonstrando a si mesmo nos textos, né? E aí a gente tem que crer, e esse crer não está só na ideia mental, mas é saber que isso é concreto. Então, quando a gente sabe que isso é concreto, isso se torna fé. Está muito além do que é um pensamento positivo, do que é esperar que algo bom aconteça, seja característica na área material, pessoal, familiar. Tudo isso é bom, é importante, mas a fé concreta, ela está numa pessoa. A fé concreta, ela está na base de que Jesus, ele veio em carne, e ele morreu, e ele ressuscitou em carne, e hoje ele está lá no céu em carne. Então, a fé sendo firme fundamento e a fé sendo prova, ela vai apontar para um lugar. Tá? E esse lugar, para nós, é um lugar há 2000 anos atrás, 2000 e pouquinho anos atrás, quando Jesus ele ressuscita. Tá? Paulo vai falar assim que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha que ousadia, né? Porque vários mártires morreram ao longo da história, né? Esses dias aqui na nossa história brasileira temos, né, o famoso Tiradentes. Então mártires tem para tudo quanto é canto, em todo lado da história, em todos os países. Mas ressurreto em vida, em carne e ascendendo aos céus em carne, só um.
a primícia, né, da ressurreição, como dizem Colossenses. Nós passaremos por isso também? Sim, passaremos sim, graças a Deus. Mas ele é a primícia, né? Então, o concreto que a gente precisa estabelecer aqui é o Cristo ressurreto, tá? Então, a fé como fundamento e como prova, ela vai apontar para Cristo ressurreto. E aí, assim, acho que é senso comum de que Cristo histórico é um dos pontos da história mais documentados, né? Pelo menos da história antiga. O número de cópias, o número de evidências textuais fora da Bíblia, que na época eram as cartas, né? Os evangelhos, vai se tornar a Bíblia um pouquinho depois, conceito de Bíblia, não os livros em si, né? Existem vários documentos históricos que mostram que já nas primeiras igrejas ali, os textos que a gente vê no Novo Testamento já eram meio que o comum ali das comunidades, né? Basicamente o que foi feito depois foi estabelecer um concílio ali só para chancelar o que já tinha sido bem trabalhado ali ao longo de alguns séculos, né? Desde as primeiras igrejas. Então o Jesus histórico, ele tem muito mais evidências do que o segundo colocado, vamos dizer assim. Eu acho que na ordem dos milhares, assim, Jesus deve ter na ordem dos milhares de evidências históricas. E aí, quando você vai para o segundo colocado, se não me engano, você vai para centenas de evidências, né? Então, é goleadas. Mas saindo um pouquinho desse ponto, tem um ponto que é crucial. O Jesus histórico, muito bem comprovado. O Jesus Deus, o Jesus divino e ressurreto, aí você tem que ir para a argumentação dos textos dos próprios discípulos, né? Então tem N argumentos que eu queria discorrer aqui para não ficar um vídeo muito grande, mas o próprio fato deles morrerem por esse testemunho não é se matarem, não é provocar a morte de outros, não é gerar conflitos a partir disso, é uma ameaça, no caso ali do Império, sobre a vida deles, com a pena de execução, pensando que eles estariam mentindo, estariam ludibriando o povo, né? E aí eles vão e se entregam em cima desse mesmo testemunho. Ninguém morre assim por uma mentira, cara. Sinceramente, tem N outros argumentos, mas não dá pra negar que, e se fosse um só, né, talvez você poderia taxar ele de malucão e tal, mas vários deles, e ao longo da história, né, praticamente todos os apóstolos, exceto o João, acabaram se entregando, né? Acabaram não silenciados ali pela imposição do Império, mas silenciados pela morte, porque eles viram, né? Eles viram e creram. O texto diz até pra gente que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Que é o nosso caso, do que aqueles que viram e não creram, né? Então, nós não vimos e cremos, graças à graça de Deus, né? A bondade de Deus. Então, quando a gente lembrar de fé,
E quando a gente lembra desse texto de Hebreus, não é pensar assim, eu creio que vou conquistar tal coisa. A fé é a coisa que eu não vi ainda, então eu já tenho que imaginar ela. E a partir dessa imaginação e desse pensamento positivo, eu sei que vai acontecer, porque a fé é isso. Eu acho que isso é parte, não é a fé em si, a essência da fé. A fé ela é um fundamento, ela é uma prova. E se ela é um fundamento, é uma prova, e o contexto vai mostrar que os antigos esperavam por ela, na verdade a fé que a gente está lendo ali é a fé no próprio Messias, no próprio Cristo para nós. Aquele que morreu e ressuscitou, e se ele não ressuscitou é vã toda a fé cristã. Não existe cristianismo sem ressurreição. Se a gente não crê na ressurreição de Cristo, não dá para crer, não dá para ser cristão, não tem como, não faz sentido nenhum. E aí a gente pode brincar aqui, né? Se um homem ressuscitou em carne e subiu ao céu em carne, por que não acreditar em todos os milagres que foram feitos lá no Velho Testamento, né? Tem gente que seleciona, né? Faz uma objeção seletiva ali com os textos, né? Ah, não, o mar se abrir lá pode ser uma metáfora. Ah, as muralhas de Jericó talvez não eram tão firmes assim. E mais? As pragas do Egito pode ser que era uma coisa mais localizada lá, e aí extrapolaram o texto. Aí começa um monte de coisa, né? Não, mas o milagre do azeite, da farinha lá nos profetas poderia ser só uma alusão, uma metáfora, uma alegoria, tudo isso. Gente, se você crê que Cristo nasceu de uma mulher virgem, e Cristo ressuscitou em carne e subiu em carne para o céu, essas coisas aí, que são teoricamente, na minha visão, inferiores à complexidade do nascimento virginal, por exemplo, então você está sendo muito seletivo, não faz sentido, né? Então, se eu creio que um homem nasceu de uma virgem pelo poder de Deus, ele morreu e ressuscitou em carne, subiu aos céus em carne pelo poder de Deus, todo o restante do Velho Testamento ali, para mim, aponta tranquilamente o poder de Deus, sabe? E se Deus não tivesse poder para fazer aquilo, então não seria Deus também. Mas enfim, a fé aponta para Cristo. Tudo que vem depois pode ser uma crença, pode ser um pensamento positivo, pode ser só uma forma da gente lidar com as circunstâncias da vida, mas a fé fundamentada, a fé que se prova, é a fé em Cristo, né? Interessante que existem tantas religiões no mundo, né? Tantas. Mas a judaico-cristã, ela tem uma característica diferente de todas elas, porque ela precisa se concretizar em algo real, né? Algo testemunhável. Então você tem N outras religiões e outras que partiram de um princípio cristão, mas que sai sempre de um sonho que alguém teve, de uma ideia, de uma revelação, ou de uma aparição de um ser, ou de um anjo e coisa e tal, ou teve um êxtase ali, e foi para outra dimensão e trouxe de lá uma mensagem. Então, tá tudo lá no campo da ideia, né? Como eu falei no começo, tudo lá no campo da ideia. Mas o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo, eles se fundamentam em coisas concretas,
judaísmo no texto e na esperança do Messias. Nós, como cristãos, nós cremos que o Messias já veio, mas é algo concreto, né? Nós cremos na ressurreição do Jesus Cristo. Então fica aí a reflexão para outros queridos que possam ouvir ou ver esse vídeo, que são de outras religiões, talvez não ligadas ao cristianismo, mas percebam esse fato relevante, assim, diferente, nesse aspecto de olhar para a realidade e não sair simplesmente de uma ideia ou testemunho de alguém, né? E é isso, meu povo. Estamos aqui na metade do caminho. Agora tá fluindo bem o trânsito aqui. Estamos agora a 21 graus. Essa semaninha tá um tempinho nublado, mas espero vocês aqui amanhã para mais um vídeo, comentando mais um devocional, trazendo para vocês aí uma reflexão, um entendimento, uma compreensão. Espero abençoar vocês aí todos os dias que eu puder. Deus abençoe a todos.